Fala galera, vamos dar continuidade então aqui aos diretórios Linux e agora vamos conhecer mais um. Vamos lá, acompanha comigo aqui, ó. Então, ó, falando então separadamente o que o diretório boot ou simplesmente /boot faz. Então a gente já comentou que trata-se da inicialização, é o processo com que o sistema vai ser carregado, né? Então ele vai armazenar os arquivos de inicialização e aí esses elementos de inicialização serão ali no caso gerenciados ou pelo Lilo ou pelo Grub, que a gente já viu, né, que são o quê? Os gerenciadores de boot, onde você escolhe geralmente quando tem mais de um sistema operacional instalado na máquina. Depois a gente tem o diretório de devices, né, de dispositivos, onde ele vai armazenar o quê? Os arquivos responsáveis pelo funcionamento do hardware instalado. Então, é aqui que a gente vai ter os arquivos responsáveis pelo funcionamento da impressora, os arquivos relacionados pelo funcionamento do scanner, da webcam e por aí vai, tá? Depois a gente tem ali, ó, diretório root, ou simplesmente /root. Ele vai trazer os documentos pessoais de quem? Do superusuário. Então, o administrador do sistema. E é exclusivo apenas do superusuário. Belezinha? Depois a gente tem o etc, tá lá, ó. Ele vai trazer para a gente ali, ó, a forma de armazenar os arquivos de configuração. E aí eu fiz a comparação com você, ó, do que seria os arquivos de registro, que é o regedit. Lembra que eu mostrei? Então, fazendo a comparação é a mesma coisa. Ele vai trazer ali para a gente os arquivos de configuração do sistema operacional e dos aplicativos que estão instalados. E aqui é que entra naquele diretório que faz ali para a gente a presença dos discos, sem a presença das letras como acontece no Windows. Então nós temos um diretório chamado MNT, que é de mount, de montar. Ele vai montar o quê? Ele vai montar uma partição, ele vai montar um diretório. Então o diretório mount, ou seja, MNT, servirá como ponto de montagem, visor de conteúdo, seja para o CD, para o pendrive, para o HD externo. Então é quando a gente conecta um HD externo, quando a gente conecta um pendrive, qual diretório do Linux vai ser acionado? O MNT, que é o diretório mount, para montar ali no caso a partição, ok? E geralmente partições temporárias, enquanto a gente estiver utilizando. Ou seja, ó, drive de disquete que agora ninguém usa mais, mas tem o drive de DVD, né? O drive correspondente ao pendrive, o do HD externo e por aí vai. Diretório home ou /home, olha lá, ó, ele vai trazer para a gente o diretório com os documentos pessoais, como eu mencionei para vocês, olha aí, ó. Tá? Todos os usuários eles vão ter acesso ao diretório /home, mas aqui no caso, Fábio seria o meu usuário dentro do sistema Linux. Belezinha? Continuando, olha lá as perguntinhas aqui que eu separei para vocês, ó. O diretório principal do sistema Linux é respectivamente denominado e representado por bin e /bin, raiz e /root, home e /home, raiz e mnt mnt. Então, ó, quem é o diretório principal? Diretório principal, mesma coisa que diretório raiz, tá? Então quer dizer, é a raiz do sistema, ok? Então a partir do momento que eu tenho o diretório raiz do sistema, eu já sei que ele vai ser o seguinte, ó. O diretório principal do sistema Linux, raiz, é respectivamente denominado raiz e representado por uma barra. Então, por exemplo, a alternativa correta que a gente tem aqui só pode ser a alternativa D. Então, por favor, associe diretório principal. Diretório principal é a raiz. Como que a raiz é representada? Por uma barra, tá? Então, é dessa maneira que a gente deve sempre fazer a lembrança do diretório principal do sistema Linux. Continuando, a gente tem mais uma questão, olha lá.
a estrutura de diretórios do Linux para armazenar os arquivos do sistema em pastas do sistema e os arquivos pessoais em pastas particulares deve, ideal e respectivamente, utilizar os diretórios. Olha lá. Então vamos lá. Primeira coisa aqui que é importante. A estrutura de diretórios do Linux para armazenar os arquivos do sistema em pastas do sistema. Olha só, arquivos de sistema em pastas do sistema, ele está falando dos diretórios. Quem é que organiza os diretórios? Não é a raiz? É. Então, isso tudo aqui que a gente está vendo, ó, sistema em pastas do sistema. Então, quem faz essa organização? É a raiz. Tá? Então, é a raiz do sistema. Beleza. E agora? E os arquivos pessoais em pastas particulares? Pastas particulares, onde eu vou ter o diretório que permite que eu abrigue os arquivos pessoais em pastas particulares. Barra Fábio, você lembra aqui que a barra Fábio é a minha pasta particular e aí os meus arquivos pessoais estão todos aqui. Então quer dizer, onde isso está associado mesmo? Ao diretório chamado home, né? Então aqui nós temos um diretório chamado home, e aí home Fábio, nós temos a presença ali dos arquivos pessoais em pastas particulares. Então, portanto, a alternativa correta, alternativa B, tá? Então aqui, galera, nós vemos que nós temos ali a presença de decoreba. Não tem outra solução. Você usa Linux? Se você usa, ótimo. Então você vai associar o seu conhecimento ao que está sendo abordado nas questões. Se você não usa Linux, você nunca vai usar Linux, então você precisa realmente memorizar, decorar. E aí você viu, não é difícil. Uma vez que você já sabe que o home é a pasta do usuário, onde ele vai trazer os arquivos pessoais, beleza. Qualquer associação a isso você facilmente identifica na questão. E quando você sabe que a raiz é a responsável por trazer todos os diretórios, que é o diretório principal, qualquer associação a isso também você facilmente identifica. Mas para isso é necessário que você memorize. Não tem outra saída. E Linux é isso, galera. A gente tem a presença de questões voltadas à estrutura de diretórios, como a gente viu aí agora, mas também voltadas a comandos, que é um assunto que a gente vai ver já já. Vamos lá? Segue o bonde? Bora pra frente. Isso aí! Interpretador de comandos, galera. Olha lá, o interpretador de comandos é o ambiente shell, o ambiente bash, também aí denominado no caso do Windows o prompt de comando. É lá que a gente digita os comandos. E como eu disse, também é um elemento que tem bastante incidência em provas. Então tá lá. O componente operacional do Linux que interpreta os comandos digitados por um usuário e os encaminha para a execução denomina-se núcleo, kernel, shell, aplicativo ou usuário. Então aqui, ó, primeiro, o componente operacional do Linux que interpreta quem? Os comandos digitados. Onde que eu vou digitar isso? Em um ambiente textual. Então, o núcleo tem alguma coisa a ver? Não. O kernel tem alguma coisa a ver? Não. O kernel vai receber a informação daquilo que for digitado. O shell é o ambiente que a gente tem, que pode ser chamado de bash também, que a gente acabou de ver, né? A gente viu também no outro momento que pode ser o SH, né? Então, quer dizer, ele pode ter todas essas denominações. Aplicativo e utilitário, a gente já sabe que não. Então, portanto, a alternativa correta, alternativa C. Beleza? Continuando, galera, agora a gente entra nos comandos. Então, mais uma vez eu peço para você anotar, porque os comandos são itens também que devem ser decorados. Então, vamos lá, ó, decorar de novo. Caramba, professor, o Linux é uma matéria decoreba mesmo. É, porque como a gente não usa, fica difícil a gente associar ao nosso cérebro esses elementos que acabam não tendo utilidade. Se a gente não usa, a gente descarta. Então,
Mesmo decorando, a gente vai esquecer. Então, por isso, uma recomendação, aliás, um conselho. Deixe para estudar o Linux, galera, quando estiver próximo da prova, porque vai ficar na sua memória recente. Se você começar a estudar o Linux agora, né, e a sua prova é daqui 2 meses ou daqui 3 meses, você vai esquecer porque você não usa esses elementos. Então, deixe para estudar momentos antes da prova. O que são momentos antes da prova? 2 dias, 3 dias antes no máximo, que aí fica na sua memória recente. O que cair será lucro, porque aí está na sua memória recente, você vai conseguir lembrar para poder responder as questões. Agora, se você estudar já, quando chegar o dia da prova, você não lembra mais nada de Linux, porque você não usa. E aquilo que a gente já sabe, o cérebro descarta aquilo que ele não usa. Então, uma vez que você vai deixar para decorar, inclusive esses comandos eu aconselho que você leia claro, né, 2 dias, 3 dias antes da prova, e no dia da prova você releia aquilo que você já estudou. Por quê? Porque se cair alguma informação a respeito dos comandos, você já tem ali na sua memória recente, e aí é lucro que cair. O que não caiu também é lucro, porque você não perdeu o seu tempo em ficar estudando o tempo todo isso. Belezinha? Bora lá, vamos conhecer os comandos então. Comandos Linux. Temos lá, né? A gente já sabe que os comandos são interpretados pelo shell, né? Que trata-se do interpretador de comandos do Linux. E aí a gente já tem aqui, ó, o primeiro comando, pwd. Qual a característica dele? O pwd ele vai trazer o quê? O diretório em que o usuário se encontra. Então ele vai trazer o nome do diretório em que o usuário se encontra. Então, cd. O cd é um comando que permite para a gente fazer o quê? A navegação entre os diretórios. Então, para quem já trabalhou com DOS, cd barra home barra Fábio, ele vai levar até o diretório do Fábio e assim sucessivamente. Então ele mostra aqui, inclusive, a diferença entre o caminho absoluto e o caminho relativo. Caminho absoluto, desde o diretório raiz até aqui no caso o meu alvo, que seria esportes. Caminho relativo, eu vou pegar aqui no caso, né, o diretório, vamos dizer assim, de referência, barra ali o local onde eu quero chegar. Então, caminho relativo e o caminho absoluto. Depois eu tenho mkdir. Mkdir quer dizer crie um diretório, então ele vai criar um diretório vazio, uma pasta vazia, só que aí com o nome que você determinar. rmdir, ele vai remover, então um cria, o outro remove, tá bom? Acabou? Não, tem mais comandos, olha lá. ls, listamos o conteúdo de um diretório, é a mesma coisa que o dir do DOS, aí você tem lá "-l", "-a", "-r", cada um com as suas denominações. Então, "-l", lista os arquivos no formato detalhado, "-a", lista os arquivos all, inclusive ali, ó, os ocultos. Então, ó, A tá ligado a all, de tudo. Então ele vai trazer os ocultos também, que é aquele que começa com ponto. Ah, já tá aqui, inclusive, tá vendo? "-r", lista também os subdiretórios encontrados. Então, se eu tiver aqui uma pasta chamada Fábio, e dentro da pasta Fábio eu tenho um subdiretório chamado imagem, vídeo e documentos. Se eu fizer "-r", ele vai trazer o conteúdo também que está dentro das subpastas, tá? cp. cp copia arquivos ou diretórios, e aí vem com a denominação. Com R, diretório com todos os subdiretórios. Se for só o cp, ele vai trazer ali apenas as informações que está no diretório principal. mv, move um arquivo. rm, remove um arquivo e ou diretório, né? Então, quer dizer, rm Fábio, ele vai remover os arquivos e diretórios que estão presentes ali, tá? Acabou? Não, temos mais, ó, temos o tchau. Tchau é change owner, que é mudar o dono. Neste caso aqui, somente o superusuário tem este poder. Então, ó, superusuário é que vai fazer essa ação. Então, o superusuário, ele vai determinar ali no caso a mudança do dono, ok? Então, é uma característica dele. Passwd, né, que é a alteração do password,
só pode ser executado pelo root, que é o superusuário. User add, então o usuário root, que também, né, vai fazer a opção de adicionar um novo usuário, assim como adicionar um novo group, que é o group add. E agora who, ou W, ele vai mostrar quem está logado no sistema. Então isso aqui qualquer usuário pode usar. PS, ele vai mostrar os processos ativos, aqueles que estão sendo usados no momento ali pelo sistema. É a mesma coisa que a gente abrir ali, por exemplo, o nosso gerenciador de tarefas do Windows. Kill, o kill também. O kill ali é o processo que a gente finaliza a tarefa. Tá lá, ó, enviar um sinal. Um processo utilizado para matar processo, encerrando-os. É a mesma coisa. Então o PS mostra a mesma coisa que o gerenciador de tarefas, e a ação que a gente faz no gerenciador de tarefas para finalizar a tarefa é determinante ali com o comando kill. Belezinha? Então bora lá, vamos responder questões relacionadas a isso, galera. Olha lá. Ó. Ao clicar em uma pasta, duplo clique comumente do Windows, este apresenta o conteúdo da pasta que pode ser composto por outras pastas e ou arquivos. O comando Linux equivalente a lista arquivos é AIM, BRM, CMV, DLS e EID. Então vamos lá, olha só que legal. Palavra-chave. Ao clicar em uma pasta, duplo clique comumente do Windows. Duplo clique ele vai listar o quê? Vai apresentar o conteúdo, né? Olha lá, eu acabei de falar, né, o que acontece. Ele vai listar. Listar é a palavra-chave que está aqui presente no enunciado. O duplo clique é a mesma coisa que listar o conteúdo de uma pasta. Então ele quer saber, né? O comando Linux que equivale à lista de arquivos, ele já está trazendo aqui. Qual só pode ser? O comando ls, que está na alternativa D. Beleza? Tranquilo? Bora lá. Vamos fazer aqui ó, mais uma questão. RM, remove arquivos no Linux. O comando pwd, mkdir, cd, rm ou tar. Então, para remover é rm. Agora vamos lembrar aqui de cada um. pwd, o que ele faz? Ele mostra o diretório atual. Vamos colocar aqui, ó. Mostra dir atual. Ok? mkdir, ele cria diretório. Beleza? CD, ele navega. Então, ele vai navegar entre os diretórios. E aí sobrou aqui o tar. O tar é a mesma coisa que o zip, né? Ou o WinRAR, presente no Windows. Ele é o quê? Ele é uma forma de arquivo compactado. Vamos colocar aqui, ó. Arquivo compactado do Linux. Beleza? Tranquilinho? Maravilha, galera. É isso aí. E aí mais uma questão, ó. Considere as seguintes declarações sobre o sistema Linux. Aí traz lá. 1. Os caracteres minúsculos e maiúsculos são tratados de forma diferente. 2. Não existe arquivos com a extensão exe para programas executáveis. 3. Os arquivos que terminam com um asterisco são considerados ocultos. Né? É correto o que se afirma em. E aí a gente tem que escolher as alternativas. Vamos analisar. Item 1. Ele diz o seguinte: os caracteres minúsculos e maiúsculos são tratados de forma diferente? São. É uma característica chamada case sensitive, né? Ó. Então, sensitive. É uma característica que a gente tem ali, ó, do Linux. 2. Não existe arquivos com a extensão exe para programas executáveis. É verdade, ele não lê exe, ele lê bin. E 3. Os arquivos que terminam com asteriscos são considerados ocultos. Errado, não é asterisco e nem terminam. Eles iniciam com um ponto. Então, ponto pasta que a gente viu na nossa aula, né? Ou ponto arquivo, a gente consegue a denominação e a leitura de que isso daqui trata-se de um arquivo oculto. Então, no caso,
apenas os itens 1 e 2 estão corretos. Maravilha, turma! É isso aí. Temos mais uma questão, olha lá. Os discos rígidos, disquetes, tela, porta de impressora e modem, entre outros, são identificados no GNU Linux por arquivos referentes a esses dispositivos no diretório. Então vamos lá. Ó. Disco rígido, disquete, tela, são o quê? Dispositivos. Então, só pode ser um device. Qual dispositivo aí, no caso, que ele está fazendo referência? Disco rígido, disquete, tela, porta de impressora que está aqui relacionada até a própria impressora. Então, só pode ser o diretório dev de device. Beleza, turma? Deixo mais uma vez os contatos interativos aí para você. Qualquer dúvida que você tiver em relação ao Linux, basta me procurar ali, ó. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, me segue. Se você não se inscreveu lá no meu canal no YouTube, se inscreva. E qualquer dúvida, se eu puder ajudar, pode mandar uma mensagem aí no WhatsApp que eu vou ter o maior prazer em responder. Belezinha, turma? Então é isso. Continue estudando, faça as anotações. Aquilo que é decoreba, siga aquele conselho que eu tenho certeza que você vai longe. Beleza? Então um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!